Hoje é o nosso encontro aí do grupo de Revit Map. Eu vou hoje falar um pouquinho sobre o novo sistema de definição de fiação, né? Cabeamento e condutores para os circuitos elétricos dentro do Revit a partir do 2026, que teve algumas mudanças, tá bom? Então eu vou fazer uma apresentação, vou apresentar um PowerPoint para explicar o fluxo, depois vou mostrar dentro do Revit. Quem tiver dúvida, qualquer dúvida, por favor, levante a mão, abra o microfone e podem perguntar, tá bom? Deixa eu só me organizar aqui, que eu preciso compartilhar minha tela aqui, tá? Então, compartilhar a tela. Estão vendo a minha tela? Sim. Sim. Beleza. Então vamos lá. Vamos começar, né? Então, aqui vamos avançar essa parte. Então, o que aconteceu, né? A parte de fiação tinha uma série de deficiências porque ela foi criada pensando basicamente no padrão americano, né? Usando cabos em AWG e tal. E isso era um problema que todo o resto do mundo reclamava, tá? Então, eles começaram a mexer isso em 2023, começou a ser feitas as primeiras alterações nesse sistema. Ano passado foi um ano em que a coisa evoluiu bastante, né? Foi feito os últimos ajustes, principalmente de interface, para chegar nesse resultado que a gente vai ver. Eu tive a oportunidade de participar desse desenvolvimento desse beta, inclusive em sessões especiais de feedback, né? Então eu brinco que se tiver muito ruim pode me xingar porque eu sou um dos culpados, tá bom? Então vamos lá. Já falei sobre isso, né? Que houve uma mudança radical e o que foi feito, tá? Então basicamente a ideia foi criar parâmetros nativos para a parte de fiação, tá? Para permitir que eventualmente possam ser utilizadas automações para dimensionar cabo elétrico, né? Porque hoje o que a gente faz, né? Você pega um off-elet, você pega um Recall, outros softwares, eles criam um banco de dados paralelos para definir bitola de fio, tal. Eu tenho que criar parâmetros, tenho que criar um monte de coisa para colocar essa informação, tá? Então isso era uma das grandes queixas, isso não só aqui no Brasil, mas em todo lugar, e isso foi feito, tá? Porém, com a implantação dessa nova forma, né, de determinar a fiação, a gente perdeu alguns recursos nativos que, pessoalmente, eu entendo que devem ser implementados de uma maneira melhor no futuro, mas a princípio, por enquanto, não tem nenhum horizonte, né? Não tem nenhuma previsão de tempo. Então, primeiro foi a parte de queda de tensão, mas para quem trabalhava com cabos em milímetros quadrados, a queda de tensão não funcionava mesmo. Então, isso para a gente aqui no Brasil, trabalhando com projetos brasileiros ou europeus, não faz a menor diferença, tá? Outra coisa que mudou, o dimensionamento dos cabos a partir da proteção. Isso é uma coisa assim que deixou de funcionar, né? Lembra? Eu mudava lá o valor do disjuntor e ele alterava a bitola da fiação que estava sendo utilizada. Era uma configuração relativamente complexa e não muito fácil de verificar, mas era possível fazer algumas coisas interessantes a partir daí. Mas tinha uns bugs, não sei se vocês chegaram a ver. Por exemplo, quando eu queria usar disjuntores maiores, sei lá, 200, 300, 400 amperes, muitas vezes alguns tipos de fio que deveriam aceitar esses disjuntores não permitia aplicar esses valores, então eu tinha que mudar o tipo de fiação, trocar o disjuntor, o valor, né, do disjuntor e depois trocar o tipo de fio para se manter, tá? Não sei se alguém passou por esse problema,
mas essa era uma forma de resolver esse bug que tinha no Revit, tá? Dúvidas até aqui? Tranquilo? Tranquilo. Tranquilo. Beleza. Bom, então, uma coisa interessante é que esse novo sistema permite a gente configurar cabos singelos, né, unipolares, e cabos multipolares. Então, isso era uma coisa que no antigo eu não tinha como diferenciar um cabo multipolar de um cabo unipolar. E agora eu tenho essa possibilidade. Então isso, vamos dizer, aumenta a minha opção, tá? Outra coisa, eu também consigo fazer combinações de bitolas, né? Normalmente antes eu tinha que ir lá no trabalhar lá no em algumas configurações para conseguir bitolas diferentes. Agora, com esse sistema, a gente vai ver como é que faz. Eu posso criar combinações. Então, neutro reduzido ou terra, alguma coisa assim. Eu quero fazer alguma combinação especial. É possível. Também posso pegar, por exemplo, criar cabos de controle que tem, sei lá, 20 vias de cabo 1, sei lá. Então, a gente tem muito mais recurso para criar cabos, tá? A configuração é diferente, eu acho assim, dá um pouquinho mais de trabalho até a gente entender, mas na hora de conferir o que está acontecendo, eu acho bem mais simples, tá bom? Então, o que acontece? Como é que a gente vai configurar, né? Então, de cara, o que mudou aqui na guia Manage, MP Settings, vai aparecer agora, tem essa aba aqui, essa opção Electrical Conductor Cable Settings. Isso em inglês. Deixa eu mostrar aqui no Revit. Deixa eu mostrar aqui o arquivo que eu criei para essa apresentação. Tá, então eu vou vir aqui em Manage, MP Settings, Electrical Conductor Settings. E aí eu tenho esta janela aqui, tá? Vamos voltar para a apresentação, depois a gente vai continuar aí. Depois de feito aberto isso, né? O que a gente tem? A primeira parte, né? A configuração a gente vai sempre fazer aqui da esquerda para a direita, né? Então na primeira aba o que eu vou colocar? Quais são os materiais para condutor que a gente usa? Aqui no Brasil basicamente alumínio e cobre, né? Opa, perdão, caramba, peraí. Temos alumínio e cobre, tá? Mas se você quiser, por exemplo, eu vou usar fibra ótica, eu vou usar um cabo especial, porque essa configuração não é somente para os cabos de elétrica, também eu posso usar para os cabos, por exemplo, para dados, tá? Telefonia, eu quero ter lá, colocar mais informações específicas, eu posso criar aqui. Então, eu vou colocar quais os materiais que estão sendo usados, né, para a parte do condutor. Depois as temperaturas, então, por exemplo, elétrica 70 e 90, basicamente. E os tipos de isolamento, tá? Aqui eu usei EPR e PVC, que são os mais comuns, mas aí se vocês quiserem usar outros específicos, especiais, né? Daqui a pouco PVC anti-chama, dá para criar um específico PVC anti-chama? Também dá para criar, ok? Vamos ver como é que a gente faz isso no Revit. Aqui eu tenho os campos, posso deletar aqui, posso editar, basta clicar aqui, eu já edito, né? Então se eu começar aqui, simplesmente escrever, eu posso reescrever, então é muito mais prático que antes. É aquilo, né? Dá para o cara bagunçar? Dá para o cara bagunçar, mas para quem está fazendo o setup, também é muito mais fácil de configurar, tá? Aqui tem para eu definir a ordem de apresentação, então eu tenho condutores, temperaturas e materiais. Por exemplo, eu quero adicionar um
Vou colocar aqui, por exemplo, PVC anti-chama, por exemplo, tá? Tranquilo aqui? Alguma dúvida? Tranquilo. Não é nenhum bicho. Na segunda parte, o que a gente vai fazer? Nós vamos colocar os condutores, né? Opa! As bitolas que a gente vai usar, todas, de todo tipo de fio, né? Então, vamos supor que eu tenha, vou criar aqui, sei lá. Opa! Fibra ótica, por exemplo, né? Aí eu vou vir aqui em condutores, tenho isso aqui e vou adicionar um que eu vou chamar de fibra. Opa. Sei lá, tem 0,5 milímetros, sei lá, tá? Posso criar isso aqui. Feito isso, né? Aí a gente vai para combinações. Esses cable sizes, na verdade, são as combinações. Então aqui a gente vai ter que determinar uma nomenclatura. Do mesmo jeito que aqui no tamanhos, né? Eu quero pôr aquele símbolo de seção. É uma questão de como que você quer que apareça nas configurações que você está usando, tá? E a gente vai ver. Então eu recomendo que, como é uma interface muito nova, ninguém pensou muito sobre como quer que as coisas apareçam, faça de uma maneira simples, mexa, verifica, não tá legal, precisa assim, e aí dá para alterar. A parte boa é que, diferente da interface antiga, né, eu posso editar aqui tranquilamente, tá? Se eu clicar aqui, eu quiser acrescentar esse caractere, por exemplo, indicar seção, é super simples, tá bem? Pois em cable sizes, aqui é interessante definir bem uma nomenclatura, tá? Então, por exemplo, uma vez ou um unipolar, né? Sei lá, uma fase, né? Ou eu quero pôr, que nem eu pus lá, fase neutro terra. Então eu posso colocar assim para indicar que eu tenho fase neutro terra. Ah, é importante essa definição ou se eu botar só assim já é o suficiente? Vocês vão ter que definir uma estratégia de nomenclatura para que o usuário, ao ver isso, ele entenda que nessa configuração eu tenho uma fase de 1,5, um neutro de 1,5, um terra de 1,5. Já que eu estou trabalhando com... perdão, aqui eu fiz errado, é terra reduzida que a gente faz, né? Então, por exemplo, aqui... 25 e aqui é 35. Então, eu posso vir aqui e fazer esses ajustes aqui, tá? E é muito mais simples de conferir porque tá numa forma de tabela, tabulado, tal. Esse como fala? É a forma que vai definir, né, o grupamento aí. Dúvidas aqui, pessoal? Bem tranquilo, né? Vocês devem perguntar, né? Ah, mas e esse fibra ótica? Dá para criar um cabo de fibra ótica? Né? Eu consigo criar um cabo de fibra ótica. Por exemplo, vou criar aqui é de... sei lá. Então, vou colocar aqui. Opa, ficou errado. Não atualizou. Bom, passei. Foi. Eu vou colocar aqui, ó. Eu quero quanto? Um condutor de fibra ótica. Tá certo? Então eu posso criar aqui o agrupamento
né, da forma que eu quero usar. Ah, eu quero um com duas fases. O que eu posso fazer? Vou vir aqui, duplicar. Essa ferramenta de duplicar foi uma coisa que a gente pediu, porque entendeu que ia fazer bastante, ajudar bastante. E vamos duplicar aqui, né? Olha lá, tenho duplicado 3 fases. Posso criar bifásico sem neutro, né? Trifásico sem neutro. Então isso tudo tem que ser criado aqui, tá bom? Dúvidas, pessoal? Aqui, só mostrando aqui, tá? E depois a gente vai criar o tipo do cabo, que é exatamente... a gente vai escolher lá um determinado tipo de cabo e quais são os tamanhos disponíveis para aquele cabo. Então, como é que isso vai ser feito? Eu vou criar aqui, por exemplo, cobre com isolamento em PVC, e aí eu vou colocar aqui, o condutor é cobre, temperatura, isolação, tipo de construção, e eu posso pôr um comentário aqui que pode ser usado, um comentário que pode ser usado vinculado ao tipo do cabo, né? Como uma informação. Tá bem? Dúvidas? Diga, João. Pode abrir o microfone e falar. Opa, boa noite, Fábio, tudo bom? Boa noite, tudo jóia. Não, minha dúvida é a seguinte, isso aí é aplicado apenas para cabo de baixa tensão ou também pode ser de média e alta? Qualquer uso. Pode ser Entendi. qualquer tipo de cabo, tá? Onde você criar um circuito que vai vincular um cabo, um tipo de cabo elétrico para aquele circuito, você pode criar um cabo específico aí. Tá bem? Tá bem, Caso obrigado. vocês tenham dúvidas sobre isso no dia a dia, queiram ver, fala lá no grupo ou me manda uma mensagem privada que eu vou tentar ajudar vocês a decifrar o caminho das coisas aí, tá bom? Beleza. Então olha lá, vamos lá agora pro cable size, olha lá. Eu criei tipo cobre, tal. Eu poderia pôr aqui, no comments, posso pôr alguma descrição, né? Cabo de cobre, por exemplo, né? Com isolamento em PVC 750 volts, sei lá, né? Posso fazer isso aqui, tá? Agora me surgiu uma... E aqui eu vou colocar, por exemplo, quais os tamanhos que eu quero usar. Aqui, nos tamanhos, tá vendo que ele vai me oferecer tudo que tá lá no banco de dados do Cable Sizes. Mas para eu filtrar, eu posso vir aqui e colocar, usar esse localizar, por exemplo, se eu puser 1x, aí ele me mostra as coisas que tem 1x. Ué, por que esse cara apareceu aqui? Não deveria, mas enfim. Tá. Porque ele tem um número 1, tá. Então, eu consigo filtrar aqui, né? Para facilitar a minha vida. Tá bem? Dúvidas? Né? E aqui, os materiais, são os materiais. Vamos criar aqui o cabo de fibra ótica, sei lá. Vou criar aqui, vou escolher o material. Temperatura aqui não vou pôr nenhuma. Isolamento, sei lá, é PVC anti-chama. Vou pôr como single core aqui. E vou pôr que é esse cara aqui. Tá certo? Feito isso, estamos com a nossa fiação configurada. Então aqui eu já criei 3 circuitos elétricos para a gente atribuir os cabos. Vamos olhar um pouquinho antes aqui como são as propriedades do circuito elétrico. Vocês vão ver que a propriedade do circuito elétrico aqui mudou, né? Ó, essa parte inferior aqui, ela tá, não tá um pouco, ela tá bem diferente, tá? E as coisas que eu consigo configurar, esses 4 iniciais são o que já tinha no próprio Revit, né? Mas aqui a parte de cabeamento mudou. Uma coisa importante, né? Ó,
número de runs, ou a quantidade de agrupamentos, continua sendo um parâmetro separado, tá? Da, do fio. Então, por exemplo, eu quero ter 3 cabos paralelos, eu não preciso criar ali um tipo de cabo que já tenha 3 em cada perna, entendeu? Então eu vou pegar lá, eu quero um trifásico com três fases por perna. Eu vou botar aqui 13 e pegar um de 3 de, sei lá, 185. Certo? Entenderam isso aqui? Eu vou escolher o tipo e depois o tamanho. Ok? Então isso aqui encerra a nossa apresentação. Você vê que é bem fácil. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui, ó. Criei esse circuito aqui. Que aqui eu só criei monofásico, né? Então vem aqui no circuito elétrico, tem as informações aqui. Vou escolher o cabo, então eu quero, por exemplo, cobre, né, PVC, e aí eu escolho os tipos que vão aparecer aqui. Ah, Fábio, mas por exemplo, monofásico, a gente nunca vai usar monofásico acima de 35 ou de 50, né, que seria a alimentação de um painel. Nunca vou alimentar mais. Então você pode ir lá na tabela e bloquear. Então se eu vier aqui na minha tabela aqui de cabos, selecionar esse cara aqui, eu falo, ah não, esse cara aqui eu não vou trabalhar com ele com mais que cabo 50. Beleza. Então quando eu seleciono aqui, venho no circuito, eu vou vir aqui, ó, a opção dele termina em 50. Tá bem? E faço isso aqui. E vocês veem que o que é interessante é que ele tem um parâmetro individualizado, tá? Para eu tirar essas informações, extrair essas informações numa tabela de quantitativo, né? Que essa era a grande briga. Ah, eu tenho que criar o parâmetro, preencher manualmente para poder fazer isso aqui, né? Agora com isso eu consigo criar a tabela. Vamos lá. Circuito elétrico, né? Eu vou ver aqui, ó. Cadê? Cable, aqui, ó. Size, né? E deixa eu ver, ué, eu acho que tem quantidade. Aqui, a quantidade. Tá? Aí eu tenho as informações estratificadas aqui. Que isso aqui, pelo menos para mim, sempre foi um grande desejo poder ter isso aqui de uma maneira mais simples. Então aqui que eu falei, ah, mas eu queria que aparecesse aquele hashtag, né? Então eu vou vir aqui no conector, aqui no conduit size, por exemplo. Se eu colocar aqui indicação aqui, por exemplo, né? Ok, olha lá, já aparece aqui no quantitativo para mim, na tabela como informação. Certo, pessoal? Então era isso aí nessa parte que eu queria mostrar para vocês. Dúvidas? Nenhuma no momento. Tem que digerir primeiro. O encaminhamento do cabo, ele é feito da forma antiga. Não, essa parte não Ele, né? mudou nada. Essa parte não mudou Então nada. ele ainda não passa pelos eletrodutos, né? Não. A gente pediu isso, uma forma de vincular os eletrodutos, mas por enquanto ainda funciona da mesma maneira. Entendi. Eu penso, quem é potencial projetos aí? Oi, boa noite, tudo bem? Antônio falando aqui da Proteção Oi, Engenharia. oi, Antônio. Eu queria entender uma coisa, não sei se vocês estão me ouvindo bem. Então. Eu consigo, por exemplo, eu tenho um circuito trifásico, eu consigo colocar cada fase em uma cor diferente? E às vezes Não, tem não. a. Sim, eu te entendo. Na Às vezes verdade, tem uma assim, exigência de cliente, né?
Uhum. Na verdade, não, tá? Não teria como. O que você pode fazer para saber o que vai em cada fase, tá? Separar por fase. Você pode usar informações tipo corrente da fase A, fase B, fase C para saber se aquele circuito está usando, quais fases estão em uso, entendeu? Sim, entendi. Aí a gente faria um parâmetro por fora, uma coisa que É, que na verdade esperaria você vai, montar vai um criar uma tabela indicador, uma coisa. para fase A, uma tabela para fase B, uma para fase C, ó. Por exemplo, aqui, ó. Esse Sim, cara aqui é o da fase A, o outro é da fase B, o outro é da fase C. Então, essa fase vai ser da cor da A, essa fase vai ser da cor da B, essa fase vai ser da cor da C, entendeu? Então você teria sim, que entendi, criar entendi. três tabelas de circuito elétrico, um para cabo fase A, um para cabo fase B, outro cabo fase C, né? E para fazer isso, você E mais pode. o retorno, dependendo do caso, né? E, e aqui você vai pegar, por exemplo, corrente fásica não é igual a zero, entendeu? Aí tudo que for aqui vai aparecer Sim, nessa aí a tabela. gente joga com os parâmetros aí, depois só esconde que não seria interessante mostrar para cliente. Isso, exatamente. Infelizmente, não dá para fazer o negócio bonitinho. Normalmente você vai manipular essa informação ideal. Se for entregar tudo numa mesma tabela, você vai ter que exportar essa informação para o Excel e lá no Excel juntar todas as linhas para conseguir fazer uma tabela com uma apresentação mais bonita, né? Tá? Sim, sim. Tem alguns clientes que eles exigem a tabela na prancha extraída do Revit. Não adianta eu criar, não adianta eu criar Ah, um tá. Excel e jogar. Ah, não, Então é uma mas coisa aqui que às você vezes até é necessário. Mas aí, consegue. aí se joga. Dá para fazer dessa forma. A gente dá um jeito de alguma forma. É, Sempre dependendo da situação do cliente. Né? Mas de qualquer exatamente. forma, muito obrigado. Não, não, é isso aí. Vamos dizer assim, vai ficar muito bom? Não, não vai ficar muito bom. Vai ficar melhor? Vai ficar melhor. Porque uma das coisas que eu acho assim, que já é um grande avanço, é eu ter esses 9 campos separados, tá? E com parâmetros nativos, tá? Antigamente isso aqui era um inferno. Por quê? Porque eu tinha que criar os parâmetros e preencher manualmente. E agora eu consegui, uma forma um pouco mais fácil de preencher 8 parâmetros, 9 parâmetros, 8 parâmetros de uma vez só, tá? Então isso uma ajudinha, tá? Ah, Fábio, mas eu posso vir aqui e colocar fibra ótica nesse cara? Infelizmente eu posso, tá? Nada me restringe a fazer uma coisa absurda aqui, tá bem? E isso vale tanto para circuitos de elétrica como para circuito de dados. Então, lógico que aí o critério é sempre vai precisar ser revisado, tá? Eu enxergo esse recurso como a fundação para o futuro dessa parte dentro do Revit. Então, tendo essa parte assim funcional, ok, mesmo que não esteja com muita automação, né? Eu tenho uma fundação flexível o suficiente para me permitir fazer diversas coisas, tá bom? Dúvidas? Uma recomendação para vocês, tá? Caso vocês estejam trabalhando lá, o template de vocês está no Revit 22, 23, o que seja, tá? Crie um arquivo vazio, um template vazio, deleta tudo. Aqui eu deletei tudo, deixei ele zerado, ele não tem quase nada. E a única coisa que tem vou deixar configurado nesse template seriam essa parte aqui dos condutores. Então a única configuração que ele vai ter relevante vai ser todas essas configurações. Por que eu vou deixar essas configurações num template, por exemplo? Tá? Qual é o propósito disso? Qual a vantagem que eu tenho nisso aí? Porque aí quando você pegar o seu template e fazer o upgrade do Revit, você pode transferir essas informações. Vamos ver aqui.
Isso eu não cheguei a testar, mas a gente tinha pedido que fosse possível fazer a transferência. Então espero que seja realmente possível. Tá, vamos lá. Olha lá. Check none. Ó, cable sizes, cable types, tá vendo? Conductor. Eu acho que aqui a gente pega tudo. Ah, isso é uma coisa legal das versões novas. Não sei se vocês chegaram a ver que dá pra mexer aqui no tamanho das configurações. Vamos lá. Olha lá. Na verdade ele vai acrescentar, né? Aí você tem que deletar os antigos. Mas ele trouxe as coisas que a gente fez ali. Tá bem? Então é uma forma que eu considero mais interessante. Então você vai entrar nessas configurações. Mano, atualizei o template, estou trabalhando lá, meu template do 23. Aí eu tenho um projeto no 26. Eu vou fazer o upgrade dele, vou deletar todas as informações desses condutores e aí vou transferir desse template do 26 que já está configurado a fiação como eu quero usar. Tá bom? Eu entendo que isso vai ser uma etapa temporária onde eu vou ter que fazer dessa forma para poder não depender de um template na versão 26. Tá bom? Dúvidas? Tá tranquilo? Tranquilo. Tá. Então vamos falar uma coisa nova. Eu até que queria fazer um especial. Eu vou aproveitar que a gente tem esse tempo aqui. Vocês já chegaram... Alguém aqui já chegou a experimentar mexer nessa parte de analítico, né? Elementos analíticos de elétrica? Não. Não, chegamos. Para que é isso aqui? Para que a gente cria essas coisas? Isso aqui é para fazer aquele desenho do sistema ainda no estágio muito inicial, né? Então, o que eu posso fazer com isso, né? Se eu tiver uma arquitetura ou tiver um CAD, eu posso criar cargas analíticas para começar a simular um determinado tipo de carga. Então, como seria isso? Então, por exemplo, eu vou criar aqui, vamos supor, eu tenho aqui essa área, né? Opa. E... tá. E agora eu vou criar uma carga, tá? E aqui eu posso criar vários tipos, mas eu tenho aqui, ó, essa carga. Que tipo de carga é essa? Aí eu tenho aqui essa base. Então pode ser vamos pôr aqui iluminação. Tá? Qual é a densidade? Sei lá. 10 watts por metro quadrado. Qual a classificação? Que aqui eu não tenho, mas vamos deixar como outro. Qual o fator de potência? Qual é, né? Vou criar aqui e vamos criar um outro que é de tomada, sei lá. E aí esse vamos por 50, tá? Então tem esses dois tipos de carga. Então, por exemplo, criar uma carga de iluminação, tensão 220, trifásico. Tá? Aí, perdão. Ok, vamos criar uma outra. Tem que terminar aqui. Aí vamos criar uma outra. Posso criar na mesma área, por exemplo, uma outra carga de... Essa primeira foi de iluminação, uma outra carga de tomadas. Também, 220 trifásico. Tá vendo? E aí eu começo a montar o quadro de carga. Fábio, mas onde que estão vendo? Você criou esses elementos aqui,
né? Onde está acontecendo alguma coisa. Cabos estruturados, Diego perguntou aqui, por exemplo, rede internet, telefonia. Então, para isso aí, a gente vai criar os cabos que nem aquele que eu criei de fibra ótica. Tá? Então você pode criar, inclusive para cabos de automação. Ah, quero usar um cabo, sei lá, de 12 vias, de 10 vias, de 8 vias. Dá para criar esse tipo de cabo, essa combinação. Certo, tio? Entendeu? Deixa eu mostrar aqui. Não sei se você chegou a ver a parte. Ó, eu criei aqui fibra ótica, né? Aí eu tenho como fibra ótica um diâmetro, criei um cabo aqui fibra ótica que ele vem aqui, tá? Com uma fibra, por exemplo. Ah, com duas, com três. E aí criei um tipo aqui, fibra ótica assim, né? Ah, daqui a pouco o isolamento é diferente, eu posso colocar aqui também. E posso dizer se ele é single core, multicore. Então, por exemplo, eu quero criar um cabo, sei lá, de 1 milímetro. Opa. Aqui eu não vou me preocupar, mas vamos pôr aqui, vai. Aí eu vou pegar aqui e criar, por exemplo. Aqui eu tô chutando, tá, pessoal? Não tô fazendo nada. São 8, acho, né? E posso fazer isso aqui, tá? E cable type. E vou colocar aqui. Opa. Contor cobre. Aí ó. E aqui eu pego o CAT6 dele, tá? Não sei se respondeu sua pergunta aí e multicore. Então, beleza, Joe. E aí, Diego? Era isso? Pode abrir o microfone se quiser. Agora eu fiquei na dúvida se atendeu a demanda ou não aí do Diego. Ok. Bom, onde que eu vejo essa parte do analítico? Eu tenho que vir aqui no System Browser. E aqui, ó, tem uma opção, agora que não tinha... Na verdade já existia, acho que desde o 24 ou 23, tá? Então eu venho aqui e eu desenho o sistema de distribuição aqui, tá? Então aqui, por exemplo, eu quero criar um barramento, né? Que seria o barramento normalmente pode ser um painel, né? E aí eu vou pegar essa carga aqui, perdão, vamos pegar aqui painel 1, por exemplo. E aí quando eu seleciono esse cara, eu falo que ele alimenta... Opa. Que aqui eu não defini o sistema de distribuição dele. Tá, aqui. Definindo o sistema de distribuição. Agora eu venho aqui e consigo ir vinculando as cargas aqui. Tá vendo? E aí eu vou montando. Ele vai começar a fazer cálculo de carga, né, carga acumulada e tudo. E eu vou conseguindo fazer um estudo, né? A ideia é que isso aqui seja para estudo. Eu vou estudar
quanto que tem de carga, quanto que tem de carga estimada de tomada, de iluminação, conforme eu estou usando a área e tudo. E aí eu vou tendo as informações. Tá bem? Dúvidas? Ou não entenderam nada aqui? Né? E aqui, por exemplo, o que é interessante, eu tenho chave de transferência, eu tenho transformador, tá? Eu tenho aqui a rede da, da concessionária, por exemplo. Então, eu posso fazer aqui isso aqui. Aí eu vou pegar o meu transformador. E ele vai vir... Deixa eu ver aqui. Opa. Ó, vai vir aqui da rede, né? Aí esse painel vai ser alimentado pelo transformador, tá vendo? E eu vou começar a desenhar todo o meu sistema elétrico aqui. Tá? Eu posso ter de repente esse cara aqui, ó, ele vai ser alimentado. Que aqui. Aí tem opções aqui, tá? E eu posso criar cargas também, aqui equipamento, né? Então, eu tenho uma bomba, tenho um equipamento específico, né? Eu vou criando aqui, sei lá, bomba. E essa bomba vai ser alimentada pelo painel 1, tá? Então, eu não sei se vocês já trabalharam, eu trabalhei... Assim, isso aqui a gente vai usar naqueles estágios onde eu ainda estou fazendo o estudo do projeto. E a ideia é só que essa informação fique junto com o projeto, né? Dentro do projeto. Uma coisa que eu questionei, que eu falei assim, isso aqui seria uma coisa muito legal, né? Se eu pudesse, com o passar do tempo, substituir os objetos virtuais por objetos reais. Mas isso, por enquanto, ainda não é possível. Mas esse é um grande desejo meu, que um dia se torne possível de fazer isso aí, tá? Que aí eu entendo que é o melhor dos mundos, né? Você vai fazer um analítico ali, né? Uma carga por área e tal, e depois você vai falar, todas essa carga de iluminação dessa área vai ser substituído por essas luminárias. E aí já vai atualizando todos os relatórios. Para fazer relatórios dessas coisas, você vai ter que usar esses analíticos aqui, elétrico analítico. Aí você vai criar tabelas com esses objetos para extrair as informações desses elementos. Tá certo, pessoal? Dúvidas? Eu tenho uma. Pode falar. Então, desse método aí é só um pré-dimensionamento, então, por área. Isso, é só para aquela fase ainda que eu tô estudando ainda e tal, entendeu? Entendi. A única Daí, vantagem é que isso aí ficaria dentro do arquivo de projeto, então você quer consultar, tá ali, entendeu? uhum. Bacana. Tá? Não teria que, sei lá, abrir um Excel, abrir um outro lugar para olhar. Mas é aquilo. Até que ponto talvez a tua planilha do Excel, que já está mais que testada e todo mundo sabe usar, talvez não vá fazer muita diferença, tá? Mas é uma ferramenta que foi desenvolvida. Essa parte aí, se eu não me engano, foi uma das coisas que foi desenvolvida junto com a parceria com a Schneider, né? Que eles fizeram uma parceria para desenvolver esse tipo de solução. Não sei se vocês sabem, mas a Schneider tinha um software que fazia exatamente isso aí, tá? E boa parte das funcionalidades, da forma que ele opera, é muito parecido dentro do Revit, tá? Qual é a vantagem? Quando eu crio essas cargas por área, se essas áreas estiverem vinculadas, por exemplo, com uma modelagem de arquitetura, e a arquitetura for alterada, essas cargas também vão acompanhar, entendeu? Então, nesse ponto, você teria o benefício de refazer o cálculo sem você ter que manualmente reimputar os valores, tá?
Perguntas, pessoal? Tem uma pergunta. Tá, vamos lá, Cleiton. Essa fiação, né, esse sistema novo de fiação ainda ele não, né, não é aquilo que a gente estava acostumado lá atrás, né? Estou falando ainda de 2D, né? De a gente Uhum. indicar a fiação no eletroduto ali, né? Uhum. E isso tem alguma projeção de falar, não, isso vai acontecer, não, isso esquece, isso nunca vai acontecer, precisa de plugins mesmo, vai precisar sempre de. Olha, o que eu posso dizer? Se depender de mim, um dia vai ser implementado. Porque eu cobro direto, mais gente cobra, tá? Durante a fase de desenvolvimento dessa parte da fiação, mais de uma vez, não só eu, como outras pessoas que estavam participando, falaram assim: isso é legal, mas a gente quer mais, tá? Uhum, Então, a equipe, pelo menos que estava trabalhando com a gente, entendeu que tem essa demanda do mercado, mas eles também sabem que o cara que fez a programação de elétrica, esse ano tá fazendo programação de outra coisa, entendeu? Então uhum, não é um negócio assim que dá para dizer assim, é super contínuo, tá? uhum, Mas é legal porque quando a gente estava fazendo esse desenvolvimento, para você ter uma ideia, a gente tinha reunião semanal, uhum, semanal ou quinzenal, dependia um pouco dos ciclos de sprint dele. Mas o uhum, que era mais legal é que assim, numa sessão a gente ia lá e falava assim, essa interface não tá muito legal, muda isso, muda aquilo, muda isso aqui. Aí na próxima, um pouquinho, na próxima, no máximo duas para frente, eles mostraram, olha, a gente fez assim, assim mesmo que vocês querem, tá? uhum, Então isso foi uma coisa que me deixou bastante assim satisfeito, falando, poxa, tão ouvindo a gente, né? Coisa sim, que era uma sensação que a gente não tinha no passado. Então, uhum, é um negócio que ficou bem legal, isso aí. Tá entendi. certo? Tá bom. Vamos ficar Não. esperando então Infelizmente a gente ainda vai depender do plugin por um tempo, né? Aham. Seja do Rical, seja do Off Qual é o Elétrico. plugin mais usado aí hoje nesse Olha, para essa solução? os que eu conheço são o Off Elétrico e o Rical. O Rical é um cara que participa ativamente do beta, então eu não sei se ele já está desenvolvendo uma solução quando for usar no Revit 26, porque aí, por exemplo, o off elétrico do jeito que tá no 26 ele vai ter que sofrer algum ajuste, entendeu? Uhum, uhum, Tá? Mas isso eu já falei com o desenvolvedor do off, falei, olha, mudou, tem umas coisas diferentes e tal, tal, tal. Entendeu, tal, mas ele falou assim, bom, aí eu vou mexer mais pra frente quando começar a ter demanda. Eu falei, tá bom, uhum, né? entendi. Tá Tá certo? certo. Tá bom. Beleza? Maravilha. Bom, pessoal, dúvidas? Podem perguntar. Aproveitem o tempo aqui. Eu brinco que a sessão de dúvidas não precisa ser só dúvidas específicas sobre o que a gente está falando. Eventualmente quiser esclarecer alguma dúvida que vocês tenham aí no dia a dia de vocês, também aproveitem o espaço, né? Na verdade, é espaço de interação com vocês aí. Caso ninguém tenha mais nenhuma demanda, não tem ninguém? Então, deixa eu É uma aqui. boa noite. Não. Aí, se ninguém tem mais nada. Viu? Eu tenho uma dúvida. Ah, Essa apresentação tu vai disponibilizar para a gente? vai ficar lá no canal do YouTube, tá? Caso... Que nem os outros, como sempre, tá bom? Beleza. Obrigado. Acredito que hoje ainda fica pronto. Para desenhar. Sim, não. Isso ainda continua. Se você quer desenhar um cabo, né? Cabo separado, cabos de SPDA, ou mesmo quer desenhar cabos dentro de subestação para ver raios de curvatura, restrições de raio principalmente, infelizmente ainda não tem uma solução diferente dessa, tá?
Infelizmente, o tempo dos programadores da ferramenta não é o que a gente gostaria que fosse. Tá? Bom, pessoal, agradeço a participação de vocês. Como sempre, a parte de perguntas para mim é a parte mais interessante das apresentações, porque a ideia é justamente esclarecer e até ter informações, feedback de vocês, às vezes de coisas que a gente gostaria disso, gostaria daquilo, porque, como eu disse, eventualmente num futuro eu vou ter uma possibilidade de interagir de novo com a equipe de programação. Tendo feedback de vocês, é mais uma coisa para poder cobrar deles, tá bom? Então, Um abraço. agradeço a participação de vocês, uma boa noite Boa noite. e até mais. Tchau, tchau. Tchau, boa noite. Tchau.